Uma excelente tarde. Atualmente eu estou dando um tempo para poder parar um pouco com a minha corrida, porque eu estou cheio de dores. Estou com dor nos braços, que eu tinha que fazer a cirurgia no braço antes da empresa do próprio Carrefour me mandar embora. E desde 2010, do tempo que eu consegui entrar dentro da empresa do Carrefour, ao atual dias que eles me mandaram embora, eu nunca consegui poder fazer a cirurgia. Eu fiz a cirurgia pelo punho direito, né, dos problemas atuais do próprio estado que se tem por dentro das próprias comunidades, pelo dia a dia que nossa vida é decorrida e botada em riscas. Conforme assim foi muitas pronunciações, eu nunca consegui, nem mesmo ao estado do INSS poder me pagar um salário digno ou um salário mínimo para eu poder viver e poder me locomover e até mesmo poder estar atualmente vivendo e vendo os meus filhos. Por causa de meio de implicâncias, perseguições da minha vida alheia, perturbações e muitas vezes desleixamentos e abandono. Eu nunca consegui ter mesmo meu salário não. Vivo me mendigando pela rua, catando uma coisa aqui ou catando outra coisa ali, uma garrafa aqui, uma latinha ali, um plástico aqui, outro ferro ali, ou quando alguém me dá qualquer coisa para eu poder fazer e eu poder lá correr e manter pelo meu suor e o sustento do meu trabalho em lixo. Mas eu oro todos os dias a Deus para que Deus possa vir responder as minhas orações pelo meu dia a dia e das minhas coordenações motoras e abençoe as minhas corridas, que elas é para poder salvar a vida conforme o estado de hoje em dia que eu estou vivendo, entre meio à corrupção das vidas alheias. Nunca me permitiram, nunca me deram um sapato, um copo de água, ou até mesmo uma roupa, ou até mesmo um salário, ou até mesmo uma vestimenta adequada para poder salvar a vida dos seus cidadãos, que tanto eles falam que governam, que eles mesmos botaram os seus cidadãos, tanto dentro ou fora das favelas, das ruas, dos bairros, das nações e das cidades, entre o mundo de hoje em dia que nós estamos vivendo, entre meio à poluição mental, verbal e as suas coordenações motoras, pelos poderes paralelos das suas armas e dos seus poderes que têm legislativos e corruptivos de dentro do estado do Rio de Janeiro ao governo. Mas eu não me importo pelo aquilo que eles façam não, porque eu tenho um Deus comigo, um Deus grandioso, majestoso, maravilhoso, que o meu futuro não pertence a esse mundo, mas sim pertence a Deus, pertence ao seu Filho Jesus Cristo. Eu não me importo pela maldade que as pessoas me fizeram não, porque a maldade, todos os pratos vazios, uma hora eles se voltam cheios para os seus remetentes. Entre meio dos seus remetentes, muitos vão acabar sofrendo, conforme já estão sofrendo, pela falta de justiça e a falta de verdade, para poder todos os dias na nossa vida, nós poder viver assim. A minha vida e a vida de muitas outras pessoas. Quem é o Brasil? Qual é o nome do Brasil? Qual é a cara de um país que nós vivemos todos os dias através desses moleques aí, que muitas vezes vivem zombando da minha vida e ajudando a outros lá fora a fazer o mesmo para minha vida poder continuar da forma e do jeito que eu estou vivendo. Eu não faço apelo, o apelo eu faço a Deus. Justiça também eu só peço a Deus, que Ele é o único justo em toda a face do universo e do mundo. A verdade é essa, e assim o seu Filho Jesus Cristo. Eu luto por vidas. Eu luto para uma comunidade amanhã ou depois viver, nascer, acordar em paz, sem uma troca de tiro. E assim são eles, todos os dias, com a falsidade que se leva meia hora, entre meio ou não, aquilo, e é o que eu estou dizendo. Eu não tenho um dente, eu não tenho dinheiro para poder tratar até mesmo do meu próprio problema de saúde, por causa deles, e mais eles, a minha vida está sendo assim. Todos os dias, entre meio a implicâncias
dos seus veículos, dos seus carros, da sua farda, da sua faixa, dos seus amigos, e entre amigos que muitas vezes não existem, entre meio ao latrocínio, entre meio à mentira, levada e trazida dentro de um estado corrupto, que é o estado do Rio de Janeiro, o Brasil. Aí hoje, a imprensa, hoje em dia, o governo quer falar mal da favela. Eles não podem citar a favela, eles têm que citar os próprios erros de cada cidadão dele, de todos os dias ter feito a mesma coisa na vida. A mesma coisa na vida de achar que os outros é algum viciado, algum cracudo. Não sou não, meus senhores. Mas o erro do Brasil, o brasileiro de pagar por dentro da sua própria cidadania. Agora deu para os senhores poderem entender quais são os motivos de a vida de meus filhos também estar em risco por causa de muitas imprensas, muitas empresas e muito do estado do governo paralelo de hoje em dia que nós estamos vivendo dentro do Rio de Janeiro, à base da sua própria corrupção política, que hoje em dia eles trazem de todas as formas e de todos os jeitos, mas nunca pararam, ou menos para poder botar a consciência deles em dia e saber o que eles estavam fazendo. Aí hoje eu botar minha cara para poder parar uma bala, pelo esse estado que nunca teve fé no meu Deus, tem não, meus senhores. Ainda tem muitas coisas para poder conversar dentro dos Estados Unidos. Aí eu falo, eu levando a minha vida durante 7 dias, 7 anos assim. 7 dias da semana, por 48 horas por dia, e assim somado com mais as horas. Aí eu falo, pergunta a eles aí se eles entram hoje em dia dentro de uma favela pelo risco da vida que eles colocaram junto com os passageiros deles, viver falando mal da minha vida, da minha procedência, do meu decorrer e daquilo que eu sou. Era um fato, nessa vida, é tudo ser pensado. Pô, o cara faz isso, o cara faz aquilo, o cara demonstra quem ele é. Pô, então eu tenho que ser sábio, certo? Eu não posso deixar ninguém implicar com ele, porque amanhã ou depois eu implicando com ele, surge mais um problema mais sério na vida dele, vem a família dele ou ser morta ou ser abatida, e quem se prejudica com tudo isso são as nossas vidas de dentro do nosso estado, de dentro do nosso país. Mas os seus cidadãos, governador Cláudio Castro, Inácio Lula da Silva, senhor Jair Bolsonaro, foram eles que arrumaram, não foi eu. Foi a tua própria república que arrumou tudo aquilo que hoje em dia eu passo na minha vida. Por causa de um prato de comida, por causa de um copo de água, por causa de um pé de sapato, que hoje eu achei um sapato no lixo, eu ganhei um da minha sogra, eu ganhei outro da minha madrinha, e fora aqueles que ainda estão nas minhas redes sociais, que eu achei no lixo, para eu poder continuar correndo. O quanto cidadãos aqui, no centro de Duque de Caxias, junto com esses rodoviários, e mais a sua força metropolitana, que se abaixa até o começo da ponte de Rio e Niterói, fizeram isso aí para lá também, fora e dentro dos próprios países que hoje em dia estão abrangidos essas guerras. A guerra entre o Irã e Israel, a Rússia e a Ucrânia. Quem fez? Foi eu? Eu que peguei uma arma, uma bomba e joguei em cima dos filhos dos outros? Foi eu que vivi mentindo, correndo pelo meu dia a dia, para poder dizer que eu queria jogar uma bomba lá? A minha vontade era sair desse país aqui, a mostrar a minha força a eles lá embaixo lá, para eles dar realmente um cabo em vocês aqui. Mas não é matando não,
é fazendo a mesma coisa que vocês fizeram comigo. Não permitindo que nem vocês viessem a trabalhar para poder sentir a dor que se sente um pai, para poder lutar para a tua filha, para poder botar ela dentro de uma escola, para poder ouvir as coisas corruptas de camelores aqui que ajudam ladrão até dentro, fora e dentro das favelas. Que é todos os dias, se eu passar alguma coisa ou falando algo aqui, da minha procedência, os ladrõezinhos que são os camelôzinhos, que estragaram até o meu celular que eu botei para poder consertar, hoje em dia eu tenho que jogar meu aparelho fora. Que quando eu comecei mesmo a postar minhas corridas por dentro da minha rede social, para eu poder me levantar, para eu poder ajudar uma criança dentro da favela que toma uma bala perdida todos os dias, ninguém não me deu apoio não, é o contrário. Quando eu postei lá dentro da minha rede social, o que uma como eu tenho, pode fazer o mal das pessoas, tem que ver o canibalismo. Aí o canibalismo aumentou mais, aí é onde que a marca da pele da cicatriz cresceram muito mais, para depois falar que eu que sou um doente, um maluco. Eu não sou não, amigo. Não foi eu que dei cobertura a marginais, para marginais matar os filhos dos outros, com o sentido de moto aí, e viver jogando moto na vida das pessoas, ou caminhão que se trabalha, ou dentro de um empresário de uma empresa, de qualquer uma que se venha a ter, para poder querer me diminuir, nem prejudicar a minha vida não. Eu não sou brasileiro não, amigo. Eu sou brasileiro na espiritualidade, primeiramente a Deus, que é a minha comunhão. Não é um estado do Brasil, que hoje em dia eu vivo, que nunca fizeram mesmo nada não. Eu abro aí amanhã ou depois, aí no dia 7, aí, ali no Banco Bradesco ali, para eu poder tirar meu pagamento, é R$700. O que é R$700 num bolso de um assalariado? Não é nada. Mas o quanto é isso, o bolso da polícia, o bolso dos corruptos, que ajuda a corrupção alheia do dia a dia aí, vive crescendo, sabe por quê? Porque vive se marginalizando, vive se roubando, vive traficando, aí vai falar que eu que sou o traficante, sou não, meus senhores. A gente vamos conversar dentro da ONU mesmo, dentro dos Estados Unidos, aonde que Donald Trump, hoje em dia, está sendo governado lá. E assim os teleguiados brasileiros, que sempre botaram força contra a vida de uma porção. Aí vai falar que eu sou o quê? Qual é o pior? Ser maconheiro ou ser ladrão? Fala! Não tem resposta, sabe por quê? Porque a maconha e o cigarro que tu fuma é uma medicina. Seus analfabetos médicos também, que não souberam nem ao menos, a me dar uma certeza de uma vida que se cai dentro de um hospital, ou até mesmo a vida de uma pessoa que precisou e ninguém ajudou. Essa é a covardia alheia. Ah, eu sou brasileiro, não desiste da maldade. O Brasil não desiste mesmo não, amigo. Da maldade mesmo não. Principalmente nos setores de pista, que é onde dá cobertura a ladrão, que vive roubando uma criança ou uma senhora que tá com uma criança no colo. Aí pra zombar de mim, uma porção aí, eu tenho carro, tenho dinheiro, tem. O diabo tem e vai morrer também. Aí acho que eu sou otário. Agora bora lá em cima, lá na prefeitura, lá, aonde que Netinho Reis ganhou a legislação do Estado corrupto brasileiro de Duque de Caxias. Eu tô lá dentro da comunidade da onde que eu moro lá, passou por mim, olhei pra cara dele, olhei pro tio dele e me deu vontade de falar assim, se isso aqui é os Estados Unidos, queria ver se isso aqui tivesse país corrupto. Mas aí quando eu fui ver, o próprio Donald Trump se deixou cair pela corrupção brasileira, da sua mentira, das suas línguas alheias, de seus cidadãos que tanto mentiram. Amigo, para eu poder ajudar vocês, eu vou ter que estar lá na Rússia. Não, melhor, eu tenho que estar lá no Reino Unido, lá na Inglaterra. Lá é melhor, lá é gostoso de morar. Pelo menos lá, não é isso aí não, ó, paparronice não. Do dia a dia aí, ó, como é que esse motorista aí que eu não tava vendo aqui, ó, que ele tava querendo fazer atrás das minhas costas aí, raça de comédias vacilão. Raça de lixos.
Aí quer o quê? Aí um caminhão desse aí fala que ganha R$1.000 para trazer uma tonelada de maconha, o quanto está até hoje no Poder Legislativo, para a maconha poder ser liberada, e nem eles sabem colocar o dinheiro no bolso deles. Não leva a mão não, se eu sou dono desse país aqui, corrupto comigo não é viver não, amigo. Cuidado aí, senhor. Corrupto comigo não é viver não. Não ia não. Sabe por quê? Porque a corrupção se começou pela guerra da Rússia e a Ucrânia. E depois, logo depois vem quem vai ser abatido? Quem vai ser abatido? Foi Israel e a guerra entre meio do Irã. E hoje em dia vai falar o quê? Que a cara de vocês não estão. Essa empresa aqui, ó, desde o início, quando começou, foi o equivalente da mesma jogada dos veículos que eles jogam em cima da minha vida. Na hora que eu for atravessar um carro, ou na hora que eu for atravessar uma pista, eles vivem me cercando e me palmeando. Que não palmeou Trump antes de Trump fazer a merda que fez lá, no Irã lá também lá, para poder ajudar Israel, se Israel pelo menos querer ainda poder entrar em um acordo, em um cessar-fogo, que não souberam nem pensar no cessar-fogo deles do dia a dia, e continuando matando até suas próprias famílias, dentro do meio das suas usinas, dentro do meio da tua bomba nuclear. O senhor mediu a temperatura da fumaça, o senhor mediu ao cheiro da pólvora, da onde que poderia ir, até onde poderia afetar a vida de um animal, ou a vida de uma criança antes de ela nascer, para ela não nascer com uma deficiência entre meio dos seus membros do teu corpo, seus assassinos brasileiros, raça imunda, junto com os estrangeiros que mataram a vida de uma porção por dentro da Rússia, a Ucrânia, Israel e o Irã. Aí, e daí, ó, os enxugageiros de todos os dias, entre meio da guerra, entre meio da agonia, para poder dizer que são patriarcas. Que patriarca que o Brasil é! Brasil fez 1 milhão de chacina, entre o meio de 1 milhão de chacina, até de Vigário Geral, o Brasil nunca se deu conta! O Brasil nunca ajudou! Mas o Brasil só soube soltar os culpados, conforme fala até hoje, seu legislador! Aí vai querer falar da minha vida o quê? Sou sem dente, mas eu ando com alegria. Tô machucado, mas eu tenho harmonia. E vocês? São perfeitinhos, mas tem um quê? Não tem nada, amigo. Não tem nada. Nada na vida. Acho que nem o cão quer os ossos de vocês. Aí, bora lá. Aí vem o INSS, faz o que faz entre meio da própria república. Aí vem os disfarçadores, que se finge que nunca esteve envolvido nisso. Sabe qual é a cadeia deles? É sentado dentro de casa, ou gemado, coleiriado. Aí ainda o pai, o filho, o tio, o avô, o bisavô e o tataraneto pode ir ali comprar um prato de comida para eles e ele comer a comida dentro de casa. Se essa é eu, amiguinho, ia ficar lá no pavilhão de Bangu, sentadinho lá, com todos aqueles caras que estão lá, para os senhores verem se não é bom, para os senhores verem o erro nacional. Agora pergunto, que país que nós vivemos? Aonde está a justiça brasileira que não tem? Há 7 anos, a minha luta e a minha convivência de poder demonstrar um pouco que eu nunca parei. Mas sabe por que eu nunca parei? O senhor quer saber de verdade por que eu nunca parei? O senhor quer ver? Porque eu nunca parei. Porque são animais, são bichos. Não tem raciocínio certo para poder viver. Olha ali, Câmara Municipal de Duque de Caxias.
Eu desço ali, eu tenho a rodoviária, tenho a Grande Rio e tenho a comunidade onde que eu moro. Pra que esses caras então foram colocar esse sujeito entre minha vida, conforme eu ia mostrar, o porquê eu nunca parei. Sabe por que eu não parei? Tá vendo aquela foto ali que tá do outro lado ali, ó? Aquilo ali significa o quê? Um sorriso no rosto de uma pessoa é o quê? É por isso, não é por eles não, ó. Não é não. Não é por eles que passam não que eu faço isso não. Eu faço isso é pela uma criança que mora dentro de uma favela. Pela uma criança ainda que vai nascer, não é pela essa raça de animais que fizeram o que fizeram na minha vida nem no meu caminho não. Aí eu chego ali para poder conversar ali com o deputado deles ali, eu tomo até tapa na cara. Sabe por quê? Porque são raça de animais também. Racionais ainda. De uma forma de poder lá, viu? Viu? De uma forma de todos os dias, de poder rir e brincar com a minha cara. Sabe por quê? Porque eu não tenho o sustento dele nem o milho que eles gostam. Verdade toda é essa, ó. Agora o senhor conta aí, entre meio de 1 milhão que passa aqui, quantos são ladrão? Hã? Olha os carros que eles amam aí, olha as ladrãozices. Aí agora o senhor fala, agora bora lá no INSS lá para poder mostrar a cara do INSS lá. Bora lá. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem fala. Para Israel e a Irã e a Rússia e a Ucrânia viver assim. Brasil, qual foi o teu negócio? O nome do seu sócio não confiou nem em mim. A verdade toda é essa, meus amiguinhos. O estado do Rio de Janeiro é a maior corrupção legislativa e escondida desde os primeiros golpes militares. INSS da Previdência Social do Direito aos Desembargadores Humanos, entre o meio da ferida da bala do Estado, entre o meio ao acidente de trabalho, a nascença e a sua deficiência, tanto física ou mental. E nem isso, pela minha deficiência do próprio Estado e a minha coordenação motora e ao meu problema que eu tenho de saúde, o INSS nunca me pagou aos meus direitos humanos e nunca chegou ao meu contra-cheque, ao direito de poder sobreviver e viver. Aí a gente desce ali, ó, ali tem um fórum e tem a 59 delegacia. Aí o senhor vai falar o quê? Hã? O que o senhor vai falar o quê? Vai falar ainda que eu que sou errado? Ainda vai falar que eu que sou corrupto? Ainda vai falar que sou eu que sou um ladrão, um traficante? Não, meus senhores. O pior erro da vida dos senhores foram eles. Todos eles. Todos. Glória a Deus para o senhor poder entender o pior erro da vida deles que eles cometeram. Entre meio de 1 e 1 milhão que passa aqui, 5 são ladrão. O quanto eles brincam em deboche da minha vida, pode ser entre meio do silêncio, ou eles sem mexer a sua boca, ou a coluna do teu corpo, o ladrão vem e dá um gosto a eles. Aí depois sabe o que eles vão falar na reportagem? O ladrão me roubou. Mas por que o ladrão te roubou? Porque os senhores brincaram com uma pessoa que tem todas as suas deficiências, que queria um dia ajudar. Perdeu até o sangue no meio da rua, mas todo mundo chutou a cara dele.
Eu não estou desejando mal para ninguém não, mas esse país aqui ele vai sofrer uma grande represária na mão dos filhos dos outros lá embaixo. E eles vão querer se chocar aqui, mas o choco deles vão se apodrecer, que aqui não tem galinha de ouro não. Meus senhores, a minha corrida é para salvar a vida deles agora lá embaixo, porque lá embaixo eu confio que ele aparecer um juiz e um advogado para poder resolver o meu problema. Somente falso caminhoneiro e estrupador, que se tem aí uma opção de beira de estrada aí.